Olá, boa noite! Chegando na casa do Tribuna, desejando a você uma feliz Páscoa, 8 horas 34 minutos, ó. Um beijo no seu coração. Em qualquer cantinho do Brasil, 1.500 municípios recebendo o sinal da Rede Vida de televisão. Primeiramente, obrigado por deixar que a gente entre aí na sua casa, em qualquer lugar desse nosso Brasil. Esse clipe que nós exibimos agora, na abertura do nosso programa, é a nossa mensagem de Feliz Páscoa a todos vocês, nossos queridos telespectadores, que prestigiam tanto o nosso trabalho e sempre nos recebem com muito amor, respeito e carinho. E nos últimos anos, gente, a carreira de palestrante vem sendo desejada por um grande número de profissionais. Segundo uma publicação do site G1, estimativas apontam que a indústria do discurso movimenta no mundo 12 bilhões de dólares e no Brasil 100 milhões de reais por ano. Mas para ingressar nesse mercado é necessário investimento, vontade de aprender, compromisso, disciplina e, acima de tudo, uma boa dose de otimismo e coragem. Este é um dos temas do programa de hoje, como se tornar palestrante e conquistar uma nova carreira. E para falar a respeito desse assunto, eu recebo agora aqui na Casa do Tribuna o professor, escritor, palestrante, meu amigo, doutor César Romão. Está no ar, ao vivo, 8 horas 43 minutos, mais um Tribuna Independente, feito com o coração, especialmente para você. Doutor César Romão, prazer enorme recebê-lo, viu? Prazer revê-lo. Olha, eu vou dizer uma coisa, o senhor já foi entrevistado quantas vezes aqui já no Tribuna, hein? Olha, eu fiz praticamente, eu acredito que eu tenha feito até um dos primeiros tribunas. É, né? Ainda era em São José do Rio Preto. Do Rio Preto, pois é. E hoje nós vamos nos rever e falar sobre um tema muito interessante, como se tornar palestrante e conquistar uma nova carreira. É possível nos dias de hoje? É possível. Inclusive, Fábio, o que tem acontecido é que muitos executivos, muitos CEOs, muitos artistas, muitos esportistas estão deixando o mercado em que atuam, por exemplo, mudando de empresa ou até encerrando aí a sua atividade como empresário, e aí eles partem para uma carreira de palestrante. E o que é ter uma carreira de palestrante? Você precisa de alguns requisitos. O primeiro deles, você tem que ter uma experiência adquirida e que seja compartilhável. O que é uma experiência compartilhável? É aquela que fará algo pela vida das pessoas. O segundo, você pode ser uma sumidade ou detentor de um conhecimento extremo sobre um determinado assunto que interessa ao mercado de palestra. E terceiro, você pode ser alguém que teve sucesso numa determinada área, ou como empreendedor, ou como esportista, e aí você vai narrar as suas experiências dentro da sua atividade. Se você não tiver essas três características, é muito difícil você se tornar um palestrante. Por quê? Porque as pessoas que estão lá embaixo na plateia querem utilizar ensinamentos para as suas vidas. Agora, o interessante disso tudo, né, César, é que tantos profissionais estão deixando as suas atividades para se tornarem palestrantes. É uma boa opção você deixar a sua atividade e tornar-se palestrante aqui no Brasil? Fábio, eu comecei como escritor, eu me tornei palestrante em razão do meu livro, A Semente de Deus. As pessoas, quando o livro começou a fazer sucesso, em 90 para 91, as pessoas ligavam no meu escritório e diziam: Romão, você só fala, você só escreve ou também fala? E aí eu passei a fazer palestras sobre o livro. Certo. Não é só querer. Não é só deixar o emprego, depende do emprego que você está deixando. Depende daquilo que você vai se propor a fazer. Porque hoje o requisito principal é que você tenha experiência adquirida, não é uma experiência criada. Não adianta você ler um livro e vai fazer palestra sobre o livro. Pode fazer, claro, tem muita gente que faz isso, mas você não vai conseguir entrar no verdadeiro mercado de palestras. Entendi. Agora, vamos supor, uma pessoa decide por algum motivo, porque tem domínio no assunto, ou um desses requisitos que você acabou de colocar para nós, ele fala: eu tenho esses requisitos. Qual que é o primeiro passo? Ele já tem que agendar uma palestra ou não? Aí não tem que começar dessa maneira, tem que primeiro ter um par e passo mais tranquilo. O preparo é importante.
O que é o preparo? Você tem que desenvolver algumas competências. A primeira delas, que eu sempre recomendo, e é a primeira pergunta que eu faço aos alunos que estão lá realizando entrevista comigo, é se ele fez algum curso de oratória. Se não fez, eu sempre recomendo o melhor curso de oratória do Brasil, que é do professor Reinaldo Polito. Certo. Por quê? Porque a oratória é primordial, você tem que ter essa capacidade. As demais capacidades, ele vai aprender. Então, é muito importante você desenvolver técnicas de interpretação, é muito importante você desenvolver técnicas de redação. Por quê, Fábio? Essa coisa de deixa que eu faço de improviso, aliás, eu vejo demais isso, não funciona mais. O improviso hoje ele é um risco muito grande. Você tem que desenvolver técnicas de palco, domínio de equipamento, isso é fundamental. Tem muita gente hoje que o computador dá problema, a pessoa não consegue fazer a palestra. Entendi. O microfone deu um problema, a pessoa não consegue tocar o assunto. Então, existem aí pelo menos 30 competências que eu ensino no meu treinamento para que as pessoas possam subir ao palco com segurança e realmente montarem uma carreira de palestrante. Quer dizer, na verdade, a pessoa tem que ter um domínio não só do assunto, mas também daquilo que permeia a palestra. É isso que você está dizendo, né? Perfeitamente. Você tem que ter domínio do que eu chamo de território onde você vai atuar. Território. Ok, entendi. Bom, a questão de investimentos, então, já que você falou de questão de equipamentos e outras coisas mais, nós temos que ter muito investimento para começar nessa área? Olha, o primeiro é o treinamento. O segundo, a questão do equipamento, Fábio, eu tenho sempre recomendado, muitas pessoas me perguntam isso. Se você se tornar um palestrante razoável, um palestrante que realmente desenvolva essas competências, quando você for requisitado para fazer uma palestra, você pode colocar no seu contrato de contratação a exigência de equipamentos. Quer dizer, você não necessariamente, os bons palestrantes têm que andar com equipamento. A não ser que você seja uma pessoa que vai fazer cursos, os cursos são seus e aí você precisa ter equipamento. E por que eu digo isso? Porque normalmente no território onde a palestra acontece, a empresa que te contratou, ela já cuidou dos equipamentos. Quando o palestrante chega, a palestra já está ali, os equipamentos já estão lá, tudo que ele pediu já foi providenciado. Entendi. Ser palestrante é meio astro de música sertaneja, sabe? É uma vida mais ou menos assim. Aliás, é um perigo, Fábio. Sabe por quê? As pessoas começam a acreditar nisso, porque o palestrante pede lá passagem de primeira classe, hotel 5 estrelas, condução por helicóptero. Olha só. E aí a pessoa acredita nisso. E aí vem o maior inimigo do palestrante, o ego. O ego. O ego vai... toma conta. Inclusive, Fábio, lá no meu escritório, eu tenho um cabide, e o cabide tem uma plaquinha. Então, quando a pessoa entra, ele tem que ler o cabide. A plaquinha do cabide diz assim: pendure seu ego aqui, retire na saída. Gostei, muito bom. Olha, nós vamos falar daqui a pouquinho dos principais erros que não só os palestrantes cometem, mas as empresas na hora de contratar uma palestra. Pode ser? Claro. Olha, e eu quero que você participe conosco. Nós estamos ao vivo, faltando 10 minutos para as 9 da noite. Eu quero a sua participação. O Thiago está colocando aqui, ó, 11 95033 6870. 11 95033 6870. Envie suas questões sempre por escrito, com o seu nome e a localidade de onde você está falando. Nós vamos daqui a pouquinho ler a sua pergunta no ar, ao vivo, aqui para todo o Brasil, com o Dr. César Romão. Doutor César Romão, vamos falar um pouquinho sobre os erros que acontecem não só dos palestrantes, mas também na empresa na hora de contratar uma palestra? Fábio, eu aprendi com o maior palestrante que eu conheci na minha vida, que foi meu pai, 81 anos anjo na terra e agora anjo eternamente. Então, um beijo aqui para minha mãe que conviveu com esse anjo. A técnica do silêncio. Meu pai era uma pessoa que ensinava e resolvia as coisas e se comunicava, às vezes, até pelo seu silêncio. Isso é comunicação, é o comunicador que se comunica até pelo silêncio. Eu estou lhe dizendo isso porque o erro mais comum que eu vejo é não parar de falar. Olha só. É extrapolar o horário. É o palestrante que diz assim, só para terminar, já terminou e ele fica no só para terminar 15 minutos e não termina. Atrasa o evento inteiro. Não pensa em quem está vindo atrás dele.
É muito comum, às vezes, eu realizar um evento, eu vou subir ao palco, o contratante diz, César Romão, atrasaram demais aqui nas palestras, você pode diminuir a sua? Então, a primeira recomendação que eu faço, Fábio, aos meus alunos, sejam pontuais. E como é que você consegue ser pontual? Tendo algo que poucos palestrantes têm. O que é? Roteiro. Nada de improviso. Você pode até improvisar, mas desde que você saiba o que você vai improvisar. E sempre tendo domínio sobre o tempo. Se você não tiver domínio sobre o tema e domínio de palco, não suba o palco. Não suba. Porque hoje, Fábio, com essa avalanche de mídias sociais e tudo isso, porque a mídia social serve para duas coisas hoje, né? Ou ela mostra as suas qualidades, ou ela mostra não os seus defeitos, né? As suas não qualidades. Uhum. Vamos às perguntas dos telespectadores, mas antes eu queria comentar sobre uma homenagem que você recebeu, não é? Do Papa Francisco. Ele concedeu-lhe a Sagrada Bênção Apostólica, que é uma das mais importantes honrarias concedidas pelo Estado do Vaticano. Que emoção isso, né, César? Isso foi uma emoção muito grande para mim, para minha família, porque eu tenho 12 livros na Itália. Tá. Il Semen di Dio é o que faz mais sucesso na Itália. E é o único livro fora do contexto religioso da Igreja Católica que é vendido lá na Biblioteca do Vaticano. Bonito isso. Então eu recebi essa homenagem com muito amor, com muito carinho, me emociono sempre quando o assunto é essa homenagem. E a gente não espera, né, Fábio? Porque as coisas na vida vão acontecendo. Para você ter uma ideia, quando eu escrevi meu primeiro livro, A Semente de Deus, eu imaginava que eu ia colocar só para os meus amigos. Né? Olha só. Hoje ele está em 51 países. Eu tenho livros em países como Rússia, por exemplo, que são países difíceis, né? Temos lá 2 ou 3 brasileiros, eu, Paulo Coelho, o professor Reinaldo Polito, e países como a Alemanha, de Sami Congote, que é o grande sucesso lá. Então, a gente não espera, a vida vai acontecendo. Mas isso é muito bom, né? São presentes de Deus para nós. Vamos então aos telespectadores, sempre com prioridade aqui no nosso Tribuna Independente. Olá, Fábio, boa noite. Sou Mari Lúcia, aqui do Rio Grande do Sul. Gostaria de perguntar ao César Romão se as palestras show, com muitas atrações, são ainda as preferidas pelo público ou se agora a moda é ter muito conteúdo. Olha, depende, eu vou te explicar por quê, Fábio. Existem empresas que querem uma palestra show. Aliás, esse termo palestra show, é bom informar isso aqui aos futuros palestrantes, ele foi patenteado por Clóvis Tavares, grande mágico brasileiro, sucesso internacional, que patenteou esse termo e foi o primeiro a fazer palestra show. Esse termo é dele, ele começou isso no mercado. Existem empresas, Fábio, que contratam você para uma palestra show, para encerrar uma convenção, para encerrar um evento, porque é um momento de descontração. Mas também existem as empresas que querem conhecimento elevado para os seus colaboradores. Então, a questão é o que é que a empresa deseja. Os dois modelos de palestra são muito válidos. Entendi, mas assim, tem espaço para todos. Tem espaço, né? Para todos. Tá. Boa noite, Fábio. Boa noite, César Romão. Eu faço palestras sobre atendimento em academias, mas não vivo só disso. Minha maior dificuldade, César, é com a administração do tempo. Olha o que a gente estava falando, né? Pois eu quero tirar as dúvidas no final da palestra e acaba se estendendo muito. Eu queria uma sugestão para poder otimizar isso. É o Fabiano Aparecido da Silva, lá de Joinville, Santa Catarina. Fabiano, um dos temas de preparação e desenvolvimento de competências do meu treinamento é a síntese. As pessoas precisam aprender a ter síntese, elas não têm. O fato de você não ter não significa nada, você pode aprender. Então, no treinamento eu ensino isso. Nós, às vezes, nos estendemos demais, as pessoas se estendem demais e acham, Fábio, que o momento de perguntas é outra palestra, e não é. Se a sua palestra demorou 1 hora, use no máximo 7 minutos para responder questões. Quer dizer, não pode se estender muito numa resposta, é isso, né? A gente poderia inserir essa pergunta dele naquela que você fez dos grandes erros, porque essa é um dele. É você achar que o momento de respostas para o público é outra palestra, e não é. Um exemplo, se eu tenho 15 minutos de palestra, quanto que seria o normal, entre aspas, eu extrapolar? No máximo 5.
No máximo 5 minutos. O correto, Fábio, não extrapolar nada. Nada. Eu instruo todos os meus alunos a entregarem antes do tempo. Se você tem 30 minutos de palco, entregue com 25. Sempre? Sempre, sempre. Até porque, Fábio, se você está bem treinado, se você está bem orientado, se você passou lá pelo meu treinamento, mesmo que você não queira, você vai entregar antes do tempo. Entendi. Temos a pergunta do Eduardo Cunha. Ele está perguntando, César, qual foi a sua melhor palestra? Puxa, Eduardo, eu vou responder para você. Para escolher uma, hein? Não, Tanto mas tempo, eu tive a minha melhor. Eduardo, uma vez eu fui fazer um evento, Fábio, e quando eu cheguei lá não tinha ninguém. Só tinha uma pessoa. Foi em São Caetano do Sul, num teatro. Tinha uma pessoa? E essa pessoa não aceitou o dinheiro do organizador de volta e exigiu que eu fizesse a palestra. Opa! E eu fiz. E quando eu terminei a palestra, essa pessoa foi embora, nem se despediu, e eu saí de lá muito bravo. Falei, puxa, você vê que coisa, que mulher, não, mas eu fiz a palestra para ela. Então foi a palestra que eu fiz para uma pessoa, mas olha como Deus age em cima de determinadas decisões que a gente toma. No dia seguinte, o meu editor me ligou e disse, Romão, sua palestra foi um sucesso. Eu disse, você está de brincadeira comigo? Ele falou, por quê? Eu falei, só tinha uma pessoa. Ele falou, não, essa pessoa é esposa do vice-presidente de uma grande companhia de montadora aqui no Brasil e ela está fazendo um pedido aqui de 30 mil livros para os funcionários da empresa. Caramba! Então, essa foi a minha maior palestra, a que mais mexeu comigo, porque eu fiz uma palestra para uma pessoa só. Fábio, quem faria isso? Eu pergunto a você que quer ser palestrante, você faria uma palestra só para uma pessoa? Para uma pessoa? E sem saber, né, quem Sem saber quem era. Aliás, uma pessoa, ela era ranzinza, não queria dar nome, não queria nada. Ela falou, eu paguei para assistir a palestra, eu quero assistir a palestra. Você vê que coisa, e eu acho que isso daí é uma experiência única, né? Realmente inesquecível. Olha, eu desconheço outro palestrante que tinha passado por isso. Eu acredito que eu nunca ouvi isso, né? Nós vamos continuar esse papo, porque eu quero falar sobre o diferencial dos seus treinamentos. É o Instituto Brasileiro de Treinamento Corporativo. É isso? Já já nós vamos tratar desse assunto. Você continua enviando suas perguntas. Põe aqui, Tiago, 11 95033 6870. Põe pra gente aqui. Aí, olha aí, tá chegando aqui as perguntas. Daqui a pouquinho eu tenho uma aqui do Diogo de Bebedouro, São Paulo. Mas eu posso fazer a sua pergunta também. Vai enviando pra gente. Volto já, tá bom? Doutor César Romão, olha, tem uma pergunta que eu separei aqui. Do Diogo de Bebedouro. Olha, sejam piedosos, por favor, hein? Não, eles são muito generosos conosco. Olha, boa noite, Fábio e Dr. César Romão. Eu gostaria de saber que tipo de curso é o mais indicado para iniciantes, quem nunca fez palestra. Olha, primeiro eu recomendo que você faça um curso de oratória. Como disse no início aqui, faça o curso do professor Reinaldo Polito. Essa é a primeira coisa, desenvolver a sua oratória, porque oratória é um item que não está no treinamento que eu realizo. Porque nós temos aí essa referência do professor Reinaldo Polito, então vá lá, faça com melhor. Aí você vem para o Instituto Brasileiro de Treinamento Corporativo e você vai desenvolver as competências possíveis para começar a fazer a sua palestra. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui do José Bonifácio, o Reginaldo Souza, de José Bonifácio, aqui de São Paulo. Ele diz assim, que ama palestras motivacionais, tem 2 cursos superiores, ama falar em público, já arriscou 7 palestras motivacionais, mas atualmente ele está muito inseguro. O que ele tem que fazer para acabar com essa insegurança? Olha, a insegurança vem do domínio. Nós só perdemos a insegurança quando dominamos o que decidimos fazer. Tá. Então, na realidade, ele ainda não domina aquilo que ele deseja fazer. Isso é comum, sabe, Fábio? Eu tenho lá no Instituto, eu tenho jornalistas, às vezes, Fábio, a pessoa é um jornalista famoso, como eu tenho muita gente lá, e aí ele resolve fazer palestra ou é convidado para fazer uma palestra, mas quando ele chega porque diante da câmera é uma coisa, mas diante do público é outra coisa. Totalmente diferente. É totalmente diferente, são 2 coisas diferentes. Mas é facinho, você tem que dominar o que você decidiu realizar como palestra. Imagina eu ontem lá, tinha milhões de pessoas ali. Eu vi você aqui. Você viu aqui? É demais, né? Barretão dá aquele frio na barriga. Não tem jeito, todo mundo sentiu frio na barriga. Mas eu vi você mandou bem. Obrigado. Olha só, tem uma pergunta muito bacana do Christian, de Joinville. Um abraço carinhoso a vocês de Joinville, Santa Catarina. O Christian pergunta o seguinte, olha, boa noite, Fábio, César Romão. Olha,
Primeiro ele está agradecendo pelo tema e perguntando, o espelho, César Romão, ainda é um grande aliado na hora do treinamento para uma palestra? Depende do que você vê no espelho. Se é inspirador ou não, depende, né, às vezes atrapalha. Na realidade, isso é coisa de cinema, tá? Falar para si mesmo é uma coisa que não resolve absolutamente nada. O espelho, ele é uma técnica muito antiga, falar para o espelho e tal. Mas é sempre bom você ter um público, nem que seja 2, 3 pessoas. Você sabe que lá no Instituto a gente tem uma cadeira com os manequins e tal, e aí a pessoa até treina achando que está falando para um público, né? Ah, é? E aí depois eu vou levando meus alunos, vai falar num público de 10 pessoas, vai falar para 15, vai levar para 50, e de repente eles estão aí falando para 1000 pessoas. Aproveitando a pergunta do nosso telespectador, usar a família como referência serve ou não? Pôr a família numas cadeirinhas em casa, por exemplo, olha, simular? Isso é muito legal. É legal? Eu até recomendo. É uma ideia que me veio aqui. Está perfeito, Fábio, perfeito. Tem alguns alunos que eu sugiro. Por quê? Porque ele é muito inseguro, então você tem que começar por quem você conhece. Tá. Porque ele tem medo de pessoas estranhas. Então eu sempre recomendo que quando você tem insegurança com relação a pessoas estranhas, comece pela família, com os amigos, lá no salão do seu prédio. Eu tenho muitos alunos que fazem isso. Tem uma pergunta aqui, já acabou o nosso tempo, mas eu queria fazê-la. É do Marlon, da Vila Prudente. Ele está perguntando sobre o roteiro de palestrantes. Qual que é o grau de importância numa palestra, o roteiro? Marlon, eu acho que essa foi a melhor pergunta do programa hoje. Opa! Dá um parabéns para o Marlon aqui. Realmente todas as perguntas foram fantásticas, mas essa foi muito especial. Por quê? O roteiro é primordial. É como você decidir pegar uma estrada num carro sem pneus. Você tem que ter um pneu. O roteiro é o pneu da palestra, é o que vai fazer você rodar na estrada do palco. E sabe, Fábio, por incrível que pareça, 90% das pessoas não fazem. É mesmo? Não fazem. Vão sem roteiro nenhum? Vão sem roteiro porque acham que sabem, acham que dominam o assunto. Aí, quando você vê aquela palestra terminar, ela é uma colcha de retalhos. Tá. Começou com um assunto, no meio é outro, acabou outro, você não entende nada do que aconteceu. E não entende o que o palestrante foi fazer lá. Quando é que você determina que você está no caminho certo? Quando as pessoas entendem o que você foi fazer no palco. Quando você terminar a sua palestra, as pessoas têm que entenderem o que você foi fazer lá. Dominarem também um pouquinho daquilo que é o seu tema. Olha, gente, eu quero agradecer aqui o César Romão e quero que vocês acessem o site para tirar outras dúvidas. César Romão, como está aparecendo no vídeo aqui, ó. Mas é mais fácil hoje o Facebook, Romão César Romão. Também. Né? E o Instagram, @Romão_César. Que eu já estou seguindo. E esse livro... esse é para você, muito obrigado. É o novo de você? Eu tenho 12 livros, esse é um deles. Né? Motivação para transformação. O seu futuro depende de você. Ó, esse aqui é o seu próximo de cabeceira, é o meu próximo, com certeza. Olha aqui para você. Onde que acha o livro, César? Todas as livrarias do Brasil. Hoje, Fábio, coisa interessante na carreira, né? Eu disse até por hábito, né? Há 25 anos escrevo em todas as livrarias do Brasil. Só que hoje as livrarias todas, a maioria, são todas virtuais. Virtuais. Então, em todas as livrarias virtuais do Brasil, você encontra, pede, entregam rapidinho. Aliás, as livrarias virtuais, Fábio, hoje, têm grandes promoções. Tá. Os preços são sempre mais em conta, então recomendo que procure aí qualquer uma delas. Tem com dedicatória e tudo, esse que eu gosto. Vou ler com muito carinho, viu? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Você é um grande amigo da casa e meu amigo pessoal. Muito obrigado, viu, por ter vindo.